Olá, neste vídeo vamos conhecer como cadastrar formulários no Agidesk. Para isso, precisamos acessar a tela de configurações do sistema. Clique com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone da roda dentada da engrenagem localizada no canto inferior esquerdo. Na tela apresentada, vá na seção de configurações chamada Informações e depois na opção Formulários. Com o botão Criar no canto superior direito, podemos então iniciar a criação de um formulário dando um nome para o mesmo. Aqui vou colocar apenas para fins de teste, vou chamar o meu formulário de formulário teste. Ao clicar em salvar, a seguinte janela é apresentada com as seguintes informações. Temos abas edição, regras de exibição, sincronismo, relações e configurações. Na parte superior temos os dados do relatório, então podemos renomeá-lo ao clicarmos aqui sobre o formulário teste, ativá-lo ou inativá-lo, alterar aqui padrão de exibição, módulo e classificação, e além de realizar uma cópia desse formulário, ou seja, podemos também criar formulários a partir de um formulário já existente. Na aba edição, temos a possibilidade de no formulário termos uma ou mais etapas e dentro de cada etapa uma relação de campos. Então aqui na parte central da tela, perceba que temos um retângulo aqui tracejado, que é a área onde então os campos do formulário serão colocados. Podemos, para colocar campos, escolher campos já existentes a partir da vinculação de campos ou criar um novo campo aqui na relação de campos ao lado. Então vou vincular alguns campos nesse meu formulário. Vamos começar assim, um campo nome. Então ao digitar nome, o sistema vai buscar todos os formulários que possuem então esta palavra. Vou colocar aqui também CPF e vou colocar CNPJ, por exemplo. Então, ao colocar aqui os três neste campo, basta clicar nesse botão verde para adicionar os campos na relação do formulário. Vamos agora criar um novo campo. Vamos colocar assim, escolha o motivo da abertura do atendimento. E aí, na criação de um novo campo, além da nomenclatura do mesmo, podemos escolher o seu tipo. Então aqui o Agidesk ele conta com diversos tipos de campos, ou seja, podemos ter um campo para inserir anexos, um campo de um botão, de conteúdo HTML, data e hora, editor de texto, escolha, que é este que eu vou escolher aqui para esse meu exemplo. Então aqui no campo escolha, nós podemos elencar várias opções e o usuário, o solicitante que irá preencher o formulário, terá como escolher apenas uma opção das opções apresentadas. Ainda temos outros tipos como hora, imagem, link, lista com múltipla escolha, marcação, senha, texto curto e texto longo. Então aqui vou escolher o tipo escolha e vou clicar neste botão verde ao lado de mais para adicionar o campo. Então aqui todos os campos que eu inseri no formulário estão sendo apresentados. Vamos conhecer agora como editá-los. Então perceba que ao passar o cursor do mouse é apresentado as seguintes opções aqui. Não temos a opção com estas setas para movimentar o campo ao longo do formulário. Este botão de menos, este botão de mais nos permite diminuir a largura da coluna ou aumentar, então aí podemos redimensionar a distribuição dos campos dentro do nosso formulário. O campo da roda dentada permite editar, então, realizar configurações do campo, e aqui, por exemplo, neste campo de nome, que é um campo de tipo texto curto, nós podemos definir, por exemplo, o tamanho mínimo e máximo de caracteres, podemos colocar uma máscara, então podemos ter diversos tipos de máscaras aqui presentes. Podemos ainda definir o comportamento deste campo, tornando ele obrigatório o preenchimento, seja para o agente ou para o cliente. Então, ao salvar, aqui perceba que agora o campo já estou tornado obrigatório, pois marquei esta opção. Vamos apenas a fim de conhecer outras configurações, perceba que no CPF, o campo ele já possui por padrão a máscara, então tornando a formatação automática do conteúdo ali colocado. Aqui no campo tipo escolha, pela sua particularidade de ser do tipo escolha, há esta seção de opções, na qual podemos então inserir as opções que colocaremos. Então aqui em criar lote, podemos no campo opções preencher então, dentro de cada linha, opções distintas. Então cada linha aqui do que nós preenchermos será uma opção. Então aqui nos tipos, vou colocar alguns exemplos, vamos pensar assim, em dúvida, solicitação, problema e bug. Ao salvar, as opções agora estão inseridas neste campo. Vou também tornar obrigatória a marcação do mesmo. E ao salvar aqui estão as opções estão sendo apresentadas
ali em ordem alfabética. Percebe que aqui todas elas estão dispostas em uma única coluna, mas também poderíamos personalizar para estas 4 opções serem apresentadas em 4 colunas, tornando assim uma única linha de opções. Então você pode personalizar também a respeito disso. Vou criar um outro campo, que este campo ele somente será exibido a partir do acionamento de uma regra de exibição, que já conheceremos aqui a nossa próxima aba de criação de formulários. Então aqui eu vou colocar um campo chamado descreva o bug encontrado. Este campo eu vou colocar como tipo texto longo e vou inseri-lo aqui. Eu vou tornar ele de preenchimento obrigatório também, pois desejo, né, que o nosso solicitante ele tenha que descrever o bug caso ele marque a opção bug no campo anterior. Então, feito aqui o nosso formulário e os nossos campos, vamos passar para a próxima etapa, que é a regra de exibição. Ao clicarmos, então, vamos clicar no botão Nova Regra para cadastrar uma regra. Aqui vou no nome da regra, vamos colocar assim, a exibição do campo descreva o bug encontrado. Ao salvar, a seguinte janela é apresentada. Nós podemos, então, na seção de exibir os elementos abaixo, definir, então, quais serão os campos, né, os elementos do nosso formulário que serão apresentados, caso uma ou mais condições sejam atendidas. Então, em campos do formulário, vou colocar, né, o campo descreva o bug encontrado. E nas condições, no botão nova condição, vou definir que a condição será que o motivo, né, que é aquele campo escolha o motivo de abertura do atendimento, ele seja igual nas opções bug. Então eu quero que o nosso usuário ele selecione essa opção para o campo a seguir ser apresentado. A partir disso, né, podemos salvar para a regra de exibição ser criada. Vamos conhecer a próxima etapa, que é o sincronismo. Então, no novo campo, vamos definir em sincronismo um valor do campo que irá sincronizar com um valor de campo do sistema. Então aqui é muito interessante, por exemplo, o uso do campo assunto. Tá? Então posso também voltar ali, adicionar este campo para sincronizar este campo assunto com o campo do sistema. E um dos usos comuns é sincronizar este campo assunto com o campo de título do atendimento, para essa informação do assunto que foi colocado já ficar no título do atendimento. Então, antes só de criar o sincronismo, vou voltar aqui e vou criar um campo aqui chamado assunto. Deixa eu ver, esse campo não está presente, então eu vou aqui no ao lado. Até poderia criar ali pelo campo de vincular campos, mas no momento vou criar aqui ao lado e vou arrastar este campo, que eu quero que seja a primeira informação que o meu usuário preenche. E aí, sendo assunto, eu também quero que seja obrigatório para nós termos sempre essa informação. Vou voltar em sincronismo, botão novo campo, e vou definir então que o campo do sistema que receberá essa informação, né? Perceba que temos várias opções, mas eu quero que seja o título, e que o campo do formulário que fará essa sincronização será assunto. Perceba que se você quer passar o valor de um campo para outro, marque essa opção de capturar o valor de exibição do campo. Ao salvar, pronto, o seu sincronismo agora foi criado, então sempre quando o valor, né, qualquer valor for colocado no campo assunto, ele será sincronizado com o título. Em relações, você definirá onde este formulário será buscado, né? Então você pode associar este formulário a um serviço, a um tópico de serviço, seção, catálogo ou ainda a um tipo de tarefa. Então aqui indo em relacionar, você, na relação de serviços aí do seu catálogo, escolhe então um serviço e ao clicar aqui com o botão mais, você acaba de relacionar este formulário a um serviço. E por fim, aqui na configuração, você pode habilitar o acesso externo a este formulário, ou seja, você pode dar a possibilidade de este formulário ser acessado sem precisar navegar no portal. A partir de um link, habilitando aqui o acesso externo, perceba que temos esta URL, para então dar acesso né, a este formulário de maneira externa para os serviços serem solicitados via este link, sem a necessidade de navegação e login na plataforma. Aí aqui, quando habilitamos acesso externo, temos alguns campos obrigatórios, como a definição de usuário para ações anônimas, modelos de tarefa e o e-mail para dados de contato. Espero que eu tenha te ajudado com este vídeo. Até uma próxima.